Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Meu telefone e meu WhatsApp é 99, o DDD é 99 mesmo. E o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse número aí, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente os slides, também mais estudos aí em PDF, PowerPoint, Word, para você estudar mais ainda a lição. E se você tiver aí, né, um projetor de slides, por exemplo, seria muito interessante você colocar. E se puder até colocar para a igreja toda, né, melhor ainda. Quando você usa um projetor, você estará aumentando o nível de aprendizado de todos em pelo menos 30%. Imagine, é muita coisa. Neste trimestre estamos estudando as revistas da Betel Editora Adultos com o tema Ordenanças Bíblicas. Doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Nós temos aí na capa da revista, como você vê, um pastor batizando, né, um novo convertido nas águas. E o batismo nas águas é uma das ordenanças de Jesus Cristo para a igreja. E ele diz até que palavras devem ser usadas quando fizermos esse batismo, né? Então, sempre a autoridade para batizar é Jesus quem dá. Então, eu vou batizar em nome de Jesus. Assim como eu vou expulsar um demônio, em nome de Jesus. Eu vou orar por alguém ser curado, em nome de Jesus. Então, a autoridade é Jesus quem dá. Agora, quais as palavras que eu vou usar ao batizar? Jesus disse bem claro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então você veja aí Mateus capítulo 28 e o versículo 19, que vai ser o nosso textuário. Esta é a fórmula do batismo. Quando é que eu vou batizar a pessoa? Depois que ele fizer um curso de discipulado? Não, discipulado é uma coisa, batismo nas águas é outra coisa. Batismo nas águas deve ser feito imediatamente após a conversão da pessoa. Imediatamente após a pessoa ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Só precisa isso. Ouviu a pregação, creu, pronto. Deve ser batizado nas águas. Talvez devido a isso, nós perdemos tantas almas hoje. Ganhamos 1000 pessoas para Jesus. Fica na igreja 10 pessoas. Veja só, porque não houve um compromisso firmado, né? Não houve o batismo nas águas que deveria ter sido feito. Então, biblicamente, olha lá, Filipe pregou ao eunuco e ele disse que tem água, o que impede de eu ser batizado? Filipe disse, nada, você crê? E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é meu Salvador, pronto. Só precisa isso. O que precisou para Pedro batizar Cornélio, seus soldados e toda a sua família? Só creram na pregação. Como é que Pedro sabia que eles creram? Porque eles foram batizados com o Espírito Santo. Então, batizou-os nas águas imediatamente. No dia de Pentecostes, o que precisou para aquelas pessoas serem batizadas nas águas? Só ouviram a pregação de Pedro, creram, foram batizados nas águas. Então, não crie um Talmud aí na sua igreja. Não crie normas, regras para batizar as pessoas. As pessoas só precisam crer na pregação do Evangelho para serem batizadas nas águas. Agora, o discipulado, aí sim vai ter um curso de discipulado, onde vai ser ensinado às pessoas, né, as coisas básicas da sua fé cristã, como se comportar na igreja, aí, sobre dízimo, sobre oferta, sobre a autoridade do pastor, sobre como funciona a igreja, o que é Santa Ceia, o que é batismo nas águas, o que é batismo com o Espírito Santo. Tudo isso vai ser ensinado bem detalhadamente, tudinho. Mas não é um curso de discipulado que vai fazer a pessoa ser batizada nas águas. Não.
é a sua fé em Jesus Cristo. Então separe essas duas coisas aí. Batismo nas águas é uma coisa. Discipulado é depois do batismo nas águas. Não coloque condições para as pessoas serem salvas. A salvação é pela graça de Deus. O que é graça de Deus? Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Quem é a graça? Jesus Cristo e a obra que ele realizou na cruz, morrendo por nós, no nosso lugar, e ressuscitando. Isso aí é a graça de Deus. Agora, nós só entramos para essa salvação por meio da fé. Então, devemos ouvir a pregação do Evangelho falando sobre a obra de Jesus Cristo. A pessoa crê nesta pregação da palavra de Deus e aí, então, o Espírito Santo vai entrar com a ação de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, a pessoa se sente constrangido agora devido ao seu pecado, pede perdão. Nessa hora, o Espírito Santo vem morar nessa pessoa. Essa pessoa agora passa a ser filho de Deus. Está começando uma vida nova com Deus agora. Aí, depois disso é que vai, então, começar um curso de discipulado para essa pessoa aprender as coisas básicas da sua fé cristã, da sua vida cristã a partir daí. Veja aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E veja Efésios 1,13, nós estamos em Cristo quando? Depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Olha aí, aí crendo, tendo crido nisso, aí nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Então, nesse novo trimestre, nós vamos estudar sobre essas ordenanças bíblicas. O comentarista da lição é o bispo Abner Ferreira. E nós vamos estudar nesse trimestre as seguintes lições. Lição 1. Ordenança para crer e descer às águas batismais. Lição 2. Ordenança para participar da ceia do Senhor. Lição 3. Ordenança para congregar e prestar culto racional. Lição 4. Ordenança quanto à contribuição financeira. Lição 5. Ordenança para uma vida de vigilância e oração. Lição 6. Ordenança para uma vida de obediência e submissão. Lição 7. Ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. Lição 8. Ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Lição 9. Ordenança para uma vida de santificação. Lição 10. Ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Lição 11. Ordenança para exercer a fé. Lição 12. Ordenança para amar o próximo. Lição 13. Ordenança para pregar o Evangelho. Então veja, tudo isso aí são ordens dadas por Jesus Cristo a cada crente durante a sua vida cristã aqui na terra. Quando Jesus deu essas ordens, na palavra de Deus está escrito. Então, Jesus deu essa ordem. Jesus é Deus. Então, são doutrinas fundamentais e são imperativas. Então, precisam, são necessárias, são urgentes para cada cristão. E seguindo todas essas doutrinas básicas, importantes, então, o cristão terá uma vida bem-sucedida. Terá uma vida de comunhão com Deus. Hoje, então, vamos estudar a primeira lição, que tem como título Ordenança para crer e descer às águas batismais. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1. A salvação é para quem crer em Jesus. Subtópico 1. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. Subtópico 2. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Subtópico 3. Quem crê em Jesus não é condenado. Tópico 2. Batismo, sepultamento de pecados. Subtópico 1. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Subtópico 2. O batismo é um símbolo público de conversão.
Subtópico 3, ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Tópico 3, batismo, crer em Jesus e arrepender-se. Subtópico 1, uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Subtópico 2, uma profissão de fé sobre a igreja. Subtópico 3, uma profissão de fé sobre a própria vida. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O nosso texto áureo está em Mateus 28, 19, onde diz a palavra do Senhor. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então nós vemos aí o ensino de Jesus Cristo, a ordem de Jesus Cristo, bem explícita, bem clara. Então nós devemos ir pregando o Evangelho, né, por todas as nações, todos os povos, todas as etnias. E quando pregarmos e as pessoas crerem na pregação, devem ser batizadas. Jesus está dando essa autoridade e ele diz de que forma devemos fazer esse batismo. Então nós vamos usar aí, né, a Trindade, aí o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, 3 pessoas, um Deus só. E para você entender claramente isso é simples. Um ovo tem a casca, tem a clara e tem a gema, mas é um ovo só. O ser humano tem aí o espírito, a alma e mora dentro de um corpo. Então, uma pessoa só, 3 partes distintas. Assim também, Deus são 3 pessoas distintas, um Deus só. Então, obedeçamos a Jesus Cristo, sem reclamar, sem ficar discutindo, sem querer dizer tanta coisa que as pessoas dizem hoje para tentar mudar o que está na palavra de Deus. A verdade aplicada diz: o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Então, o batismo aí nas águas, né, onde a pessoa entra dentro d'água, é mergulhado, né, submerso em água, o que diz a própria palavra batismo, significa que nós estamos então entrando em comunhão íntima com Jesus Cristo. Então nós estamos morrendo com Cristo e ressuscitando para uma nova vida em Cristo. Veja que quando nós somos batizados, isso aí, nós somos mergulhados, aquele 1 segundo ali que você fica debaixo d'água, se tirar uma foto do mundo, você não está no mundo, morreu, está sepultado. Então, morreu com Cristo, está se identificando com Cristo. Quando você sai daquela água, então significa que você está ressuscitando para uma nova vida. Então, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então você agora vive em Cristo. Você agora pertence ao reino de Deus, ao reino da luz. Não que antes já não tenha acontecido quando você ouviu o Evangelho e creu, mas é que agora você está confirmando isso publicamente. Então você está confirmando o ato de fé que você teve ao crer no Evangelho, agora confirmando materialmente, visivelmente, né, com testemunho de várias pessoas. Você está exercendo já a sua primeira fé. Textos de referência: Mateus 3, de 13 a 17. Vamos ler. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Veja aí uma coisa interessante. Muita gente se confunde, né, nessa passagem aí. Fica dizendo que quando Jesus estava na beirada do rio ali, que estava entrando na água, João Batista
já sabia que Jesus era filho de Deus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não aconteceu isso, não. João Batista era primo de Jesus, nunca viu Jesus cometer um pecado, nunca soube que Jesus desobedeceu seus pais ou cometeu algum pecado. Então, para João Batista, ele estava fazendo um trabalho ali de arrependimento de pecados. O seu batismo era para arrependimento de pecados. Então, quando Jesus chega ali, João Batista conhece Jesus, é seu primo. Os familiares sempre se encontravam todos os anos em Jerusalém, eles iam até lá. Então, se visitavam, né? Maria visitou a mãe de João Batista quando ela estava grávida de João Batista, né? Isabel. Então, eram conhecidos, eram primos, se encontravam sempre em Jerusalém, todos os anos. Então, quando Jesus chega, João Batista diz: você não precisa ser batizado nas águas. Nunca vi você pecar, nunca vi nem ouvi falar que você cometeu algum pecado. Esse batismo aqui é de arrependimento de pecados. Mas Jesus diz: convém cumprir toda a lei, toda a justiça de Deus. Então, João Batista vai batizá-lo. Quando João Batista o batiza, olha só, ali está Jesus, Filho de Deus. Veio a voz do céu dizendo: esse é meu filho. Se tem uma voz do céu dizendo: esse é meu filho, é porque é o Pai que está falando. E agora João Batista tem uma visão do Espírito Santo descendo sobre Jesus, como uma pomba desce ali, né? E veja só, se tem o Filho de Deus, Jesus, se tem o Pai dizendo: esse é meu filho, e se desce sobre ele o Espírito Santo, aí está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus mandou batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque estava presente ali no batismo de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não existe nenhum segredo para a Trindade na Bíblia, está bem clara a Trindade aí. Lá João escreve também na sua carta, né? 3 são os que testificam no céu, 3 os que testificam na terra. Então está tudo bem claro aí, a Trindade está presente na Bíblia, clara na Bíblia. Então, quando João Batista batiza Jesus, que ele tem uma visão do Espírito Santo descendo sobre Jesus, então agora ele pode testificar. Então ele vai dizer: olha, aquele que me enviou a batizar, quem enviou João a batizar? Deus, o Pai. Então ele disse para mim: aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é meu filho, esse é o Messias. Veja, está bem claro, João Batista diz: olha, eu não o conhecia. Isso ele diz depois que batizou Jesus. Não conhecia como? Como o primo conhecia. Não conhecia como Messias. Não conhecia como Deus. Então ele diz: eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar, quem foi? Deus o Pai. Diz para mim: aquele que você vê descer sobre o Espírito Santo, esse é meu filho. Então existe uma identificação para João Batista saber quem é o Messias, quem é o Filho de Deus. Apesar de João Batista conhecer Jesus, saber que ele nunca pecou, ele nunca sonhou que Jesus, o seu primo, é que era o Messias. Mas agora estava identificado por Deus. E veja que mais tarde a fé de João Batista vai cair. Ele vai ficar em dúvida. E ele vai mandar os seus discípulos até Jesus e dizer: és tu aquele a quem esperávamos? Ou devemos esperar outro? Olha só, João Batista tinha visto o Espírito Santo descer sobre Jesus. Confirmou isso depois, no outro dia, quando Jesus passava, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora sua fé fraquejou, porque ele estava preso. E ele pensava, como todo judeu, que Jesus vinha para governar, para trazer uma revolução armada contra o governo romano. Então ele não entendia ainda, não tinha fé clara ainda. Então ele fraquejou na sua fé e mandou perguntar a Jesus se era ele o Messias. Jesus não respondeu, só começou ali a fazer grandes milagres, né? Cego vê, surdo ouvia, aleijado andar. E disse para os discípulos de João Batista: vocês estão vendo isso aqui? Vão lá agora e digam para João Batista: olha, o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão sendo curadas, libertas. Para que isso? Para que João Batista se lembrasse do que está escrito a respeito de Jesus e tivesse certeza que Jesus realmente era o Messias, o Salvador.
A introdução da lição diz: o batismo nas águas é um ato simbólico importante para aqueles que decidem renascer na fé cristã. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referida como o velho homem ou o velho Adão. Além disso, ao emergir da água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo, conforme descrito em Romanos 6, 3 a 4. Isso indica um compromisso em começar uma nova vida, marcada pela transformação espiritual e a adoção de um novo caminho guiado pelos ensinamentos de Cristo. Então, o batismo é um rompimento com a vida velha. É uma coisa que se faz publicamente, uma confissão pública, um reconhecimento público. Ali existem várias testemunhas, né, que estão dizendo: eu vi, eu posso provar, eu posso comprovar, testemunhar que essa pessoa tomou a decisão e ela foi não por emoção apenas ou por uma sugestão de alguém ou para agradar alguém, mas ela tomou a atitude de ir lá. Ninguém obriga ninguém a ser batizado nas águas. Então a pessoa vai voluntariamente, vai lá e vai entrar dentro d'água, vai ser mergulhada dentro d'água, confirmando a sua fé. Então existe aí um simbolismo nessa celebração. Então, a pessoa está morrendo para a velha vida, né, para a descendência de Adão, e está ressuscitando com Cristo para uma nova vida agora em Cristo. Então as pessoas são batizadas porque já são salvas. Ninguém é batizado para ser salvo, não. Nós batizamos pessoas que já são salvas, já ouviram o Evangelho e creram, já são salvas. Então nós batizamos essa pessoa. O batismo não salva ninguém. É uma confirmação da salvação. Então essa pessoa está adotando uma nova vida, uma nova realidade. Um esforço agora para viver para Deus, para agradar a Deus. Viver agora uma vida cujo dono dessa pessoa é Deus. Ele pagou caríssimo o sangue de Jesus Cristo por esta vida. Então essa pessoa está decidindo fazer tudo para agradar a Deus agora, que é o seu dono. Tópico 1. A salvação é para quem crer em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 16. A palavra crer no grego, pistuó, admite vários sentidos, dentre outros: ter fé em ou com respeito a uma pessoa ou coisa. Acreditar, confiar, especialmente confiar o próprio bem-estar a Cristo. Entregar. Então veja que em Marcos 16 está escrito: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Olha lá, diz: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Veja que não diz assim: quem não crer e não for batizado será condenado. Por quê? Porque existem pessoas que não vão poder se batizar nas águas, mas são salvos, porque creram. Então, o importante da salvação é fé, crer, ouvir a pregação do Evangelho e crer. Muita gente vai crer e não vai poder ser batizado nas águas. Veja, o ladrão da cruz não pôde ser batizado nas águas, mas foi salvo. Uma pessoa no hospital que aceita ali, ouve o Evangelho, a pregação do Evangelho por alguém que está visitando, ele crê, é salvo. Não foi batizado nas águas e morreu, está salvo. Às vezes uma pessoa muito idosa, né, não quer entrar dentro d'água, uma pessoa com a sua tradição, né, a sua vida ali muito reservada, né, ele acha uma falta de santidade, né, uma falta de respeito, alguma coisa assim. Não vai querer entrar dentro d'água. Às vezes não tem nem condição física para entrar dentro d'água também. Então, não quer dizer que essa pessoa vai perder a salvação porque não foi batizado nas águas. Muita gente aceita o Evangelho, crer em Jesus, é salvo num país, por exemplo, islâmico e num lugar onde a perseguição é extrema. Se alguém souber que ele se converteu, ele morre.
Então, muitas vezes, essas pessoas também não são batizadas nas águas, porque não têm essa oportunidade de fazê-lo. Então, temos que entender que não é o batismo nas águas que vai salvar alguém. Agora, sempre que for possível, deve ser, então, batizada essa pessoa nas águas. Existe muito lugar onde não vai ser usada a fórmula. Existem muitos batismos onde a pessoa não é mergulhada na água. Porque não teve um local apropriado e nem era possível fazer isso nesse local. Então, às vezes, uma pessoa vai ser julgada assim, um pouquinho d'água na cabeça dele. Olha que é pouquinho mesmo, um lugar onde não tem água, ou lugar onde é muito perigoso fazer o batismo nas águas. Então, nós devemos entender essas situações extremas. Não podemos condenar alguém porque não se batizou nas águas. O batismo nas águas não é a salvação da pessoa. É a confirmação pública da sua fé, da sua salvação. A salvação é quando se ouve a pregação do Evangelho e crê. Então o batismo significa ter fé, confirmar a sua fé, se submeter à autoridade, ao poder de Deus, né? É confiar inteiramente em Cristo, depositar confiança, fé, sua própria vida em Cristo. Tópico 1, subtópico 1. Para se tornar filho de Deus, é preciso receber Jesus como Senhor e Salvador. De acordo com a perspectiva cristã, a fé, ou o ato de crer, é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Em João 1, 12 a 13, é enfatizado que, para aqueles que recebem e creem em Jesus Cristo, é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma transformação que não depende de origens humanas ou vontades físicas. O batismo, embora seja um ato simbólico importante, que representa a decisão pública de seguir a Cristo, por si só não é suficiente para manifestar a salvação. A salvação é descrita como uma obra operada pelo crer em Jesus. Este processo inicial de aceitar Cristo é apenas o começo de uma jornada de fé contínua, como indicado em Mateus 24:13, que fala sobre a perseverança na fé. Efésios 2:8 também ressalta que a fé é um presente de Deus, uma graça que torna possível os seres humanos alcançarem a salvação. Portanto, no cristianismo, crer não é apenas uma ação inicial, mas um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus. Olha, esse subtópico aí é muito importante para a gente esclarecer uma coisa. Tem gente que pensa que lá em Efésios 2:8 está dizendo que aquela fé para ser salvo, quem deu à pessoa essa fé para ser salvo é Deus. Mas não é verdade, não é isso. Ali o sujeito da frase é graça de Deus. Não é a fé que é o sujeito daquela frase. Pela graça sois salvos. Como é que se entra essa graça? Como é que vai fazer parte dessa graça? Então, por meio da fé. Isso não vem de vós, não é a fé que não vem de vós. É a graça. Por isso que não é pelas obras, né? Então diz, olha, a graça, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus. Veja só, a graça é dom de Deus. Olha lá, por exemplo, Romanos 6:23. Lá diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Olha lá, o dom, né? Então, quem deu? Deus, de graça, sem merecimento. Então, Deus que deu. Então, Jesus Cristo para morrer por nós na cruz. Então, entenda direitinho. Então, pela graça, ou seja, por Jesus e o seu sacrifício na cruz, é que nós somos salvos. Agora, isso não vem de nós, é dom de Deus, é Deus que deu. Agora, só se entra essa graça mediante a fé. Tem que ouvir a pregação sobre isso e crer. Olha aí, Efésios 1:13 explica bem direitinho. Nós estamos em Cristo. Desde quando? Depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Que palavra da verdade? A Bíblia. Falando sobre o quê? Sobre Jesus e sua obra
na cruz, morrendo em nosso lugar e ressuscitando. É importante esse ressuscitando aí, né? Olha lá, Romanos 10, né? A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então veja só, entra aí a fé, o crer. É necessário. Foi dado a todos os seres humanos, aí sim, uma fé igual a todos. Agora essa fé tem que ser desenvolvida por cada um. Não é Deus que deu a fé para um ser salvo e não deu a fé para o outro não ser salvo, como dizem os calvinistas, os reformadores. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos colocar culpa em Deus por alguém não ser salvo. Por que aquilo ali não é salvo? Ah, porque Deus não lhe deu a fé para ser salvo. Olha só que coisa absurda. Então Deus deu a mesma medida de fé a todos. Agora a pessoa, ao ouvir a pregação do Evangelho, a pessoa vai abrir o seu coração para Deus. Ele quer Deus. Ele quer ser salvo. Ele acredita naquela pregação. Aí então ele é salvo. Mas ele pode recusar-se a crer. E ele pode trancar o seu coração, fechar. Então ele pode ouvir e não crer. Veja só, é uma escolha que Deus deu a cada um, é o livre-arbítrio. Então Deus coloca dois caminhos diante de cada um. Caminho do bem, caminho do mal. Caminho da salvação, caminho da perdição. Caminho de Deus, o caminho de Satanás. A pessoa que escolhe. Então a pessoa, ao ouvir o Evangelho, ela vai abrir o seu coração e crer naquela palavra. Aí então ele recebe o Espírito Santo, aí ele é salvo. Então veja que a salvação não depende do homem. Crer, ter fé, não é obra. Você crê, tem fé que outrem fez alguma coisa por você. Você crê, tem fé que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, e morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo de Deus, que era para nós, levou sobre ele. Então ele morreu naquela cruz em nosso lugar e ressuscitou. Então o Evangelho é isso que tem que ser pregado, é simples, né? E aí então a pessoa crê e é salva. Então o batismo nas águas por si só não representa a salvação, não é a salvação. Salvação é quando a pessoa ouviu o Evangelho e creu. Aí recebe o Espírito Santo, se torna filho de Deus, aí está salvo. Então o batismo é uma confirmação dessa fé, dessa salvação que já ocorreu. Nós batizamos pessoas que já são salvas. Nós não batizamos ninguém para ser salvo através do batismo. No tópico 1, subtópico 2, crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Para desenvolver uma fé genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso implica que a fé se fortalece e se aprofunda através do constante estudo e reflexão das Escrituras Sagradas. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida que se manifesta na obediência aos ensinamentos de Cristo. Em Mateus 7, 24 a 27, é enfatizada a importância de edificar a vida sobre a rocha sólida dos ensinamentos de Cristo. Além disso, a fé cristã envolve a confissão pública de Jesus Cristo. Mateus 10, 32 a 33 destaca a reciprocidade dessa confissão. Ao reconhecermos Cristo diante dos homens, ele nos reconhece diante do Pai. Isso nos motiva a testemunhar abertamente sobre as obras de Jesus e a professar nossa fé nele. Negar Cristo, por outro lado, tem suas consequências, conforme advertido nas mesmas passagens. Em situações excepcionais, o crer pode assumir o papel mais central do que o batismo. Um exemplo é o do malfeitor crucificado ao lado de Jesus, Lucas 23, 39 a 43. Esse malfeitor, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus e admitindo sua inocência, recebeu a promessa do paraíso, mesmo sem ter passado pelo batismo. Esse caso ilustra a possibilidade de salvação pela fé genuína em circunstâncias onde o batismo formal não é possível evidenciar. Então veja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Olha lá, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregação de quê? Do Evangelho. Olha aí onde nós lemos Efésios 1,13.
Estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo crido nesse evangelho, nessa pregação, nós recebemos o Espírito Santo. Então é bem simples, né? Acreditar assim. Olha aí, a fé. Como é que nós vamos ter fé para sermos salvos? Precisamos ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Bem simples. Que palavra de Deus? O Evangelho. Nós vamos ouvir a pregação do Evangelho. Aí cremos, somos salvos. Salvação acontece assim. Então o batismo nas águas é uma confirmação dessa fé. Sempre tem que ser lembrado isso. Já é uma segunda etapa. E é uma coisa de confirmação da fé. Não quer dizer que a pessoa vai ser salva no batismo. Ela já foi salva ao ouvir o Evangelho e crer. Isso é muito importante entender. Porque se o batismo das águas é que salvasse alguém, então a pessoa está sendo salva pelas obras. Olha aí, ela teve que ir lá, entrar dentro d'água, se submeter ao batismo para ser salva. Então essa salvação dele aí é pelas obras. Então é muito importante entender isso, hein? Cuidado com isso aí, professor, na hora de você ensinar. Não vá ficar ensinando que as pessoas precisam praticar alguma obra para ser salvo, precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Precisa batizar nas águas para ser salvo. Cuidado com isso, porque muitas igrejas reformadas, calvinistas, né, estão ensinando isso aí. Isso é muito perigoso. Pregam tanto que a salvação não é pelas obras e acabam ensinando e exigindo que as pessoas sejam salvas pelas obras. E isso não salva ninguém. Então o batismo nas águas não é sacramento, como na Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo. O batismo nas águas é necessário, senão a pessoa não é salva. Olha, é um sacramento. E tem muito evangélico fazendo o batismo nas águas um sacramento. Cuidado com isso. Então o que está na palavra de Deus, de Mateus aí, dizendo que aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante de meu Pai que está nos céus. Veja que a salvação é sempre assim, uma pregação do Evangelho. E tem sempre alguém, né, que está ali pregando o Evangelho. Às vezes existem várias pessoas junto. Então a pessoa ali, naquela hora, está tendo o testemunho daquela pessoa que está pregando para ele. E no céu, né, em Hebreus diz que é uma nuvem de testemunhas, né, que estão comprovando que aquela pessoa está aceitando, está crendo, né, ouviu a palavra de Deus e creu, foi salva. Então existem aí testemunhas. Então sempre existe aí um ser humano perto, né, que é a testemunha dessa pessoa, da conversão dessa pessoa. Pode existir uma pessoa só e podem existir muitas pessoas, como numa pregação no meio da rua, em qualquer lugar, onde existem muitas pessoas, né, na igreja. Agora a pessoa quando aceita, quando crê, né, quando ouve ali e crê, tem fé no Evangelho e é salva, alguém que está ali apresentando o Evangelho a essa pessoa deve sempre levar essa pessoa à igreja, né? E essa pessoa diante da igreja vai então confirmar essa sua fé, essa sua salvação. Aí, imediatamente após, deve haver o batismo nas águas. Quanto mais rápido houver o batismo nas águas, melhor. Nós temos perdido milhões de almas devido a esse atraso no batismo nas águas. Devido a ficar esperando fazer um curso, não sei o que, tanta exigência, né? Não existe isso na Bíblia. E se não existe na Bíblia, não fique inventando moda, não fique criando aí um Talmud como os judeus, criando normas para as pessoas serem salvas, exigências. Não, salvação é só assim. A pessoa ouviu o Evangelho, a pregação do Evangelho, creu, está salva. Não fique inventando coisa. Cuidado com essa religiosidade. Cuidado com essa mania de querer impedir as pessoas de serem salvas, de estarem bem com Deus, de estarem felizes com Deus. Cuidado para não exigir demais com os outros e muito pouco com você. Cuidado para não ficar enxergando demais, né, o cisco no olho do outro e a sua trave você não enxerga. Cuidado com isso. Então, como falamos antes, existem ocasiões em que a pessoa é salva, mas não foi batizada nas águas. Não é possível ser batizado nas águas. O maior exemplo disso é o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, né?
foi salvo, mas não foi batizado nas águas. E como nós falamos, várias pessoas, às vezes idosos, pessoas que não conseguem mais nem sair do quarto, né? Pessoas que estão no hospital, por exemplo. Então, várias pessoas são salvas, mas não foram batizadas nas águas. Não teve como batizá-las nas águas, né? Como é o caso de pessoas em países onde existe uma perseguição terrível ao Evangelho. Veja, por exemplo, na Coreia do Norte, né? Se alguém souber que o outro é cristão, pronto, a pessoa morre imediatamente. Num país islâmico, a mesma coisa. Então tem que se tomar cuidado, né? País comunista, por exemplo, né? Onde o Evangelho é proibido, então tem que se tomar cuidado com isso. Nós temos aí uma referência, né, na revista do professor, do livro de F.F. Bruce. Então temos que tomar cuidado, porque ele é reformado, ele é batista, né, da primeira igreja batista tradicional. Então o batismo para eles é necessário para haver salvação. Isso é antibíblico. Tópico 2. Batismo, sepultamento de pecados. Batismo vem do termo grego baptizo, que significa imergir, submergir e mergulhar. O batismo por imersão na descida às águas simboliza a morte do crente para o pecado e o sair da água a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. João 3,3, Atos 2,41, Romanos 8,1. Então a palavra batismo significa imersão, né? Significa mergulhar, estar debaixo d'água, ou debaixo de algum líquido, né? Mas aí, então, importante que significa mergulhar, porque tem a conotação de sepultamento. Então, você entrou dentro d'água, foi afundado dentro d'água, né? Então, o ministrante colocou você ali debaixo d'água. Naquele 1 segundo que você fica debaixo d'água, você está morto. Se tirar uma foto do mundo, você não está no mundo, morreu. Quando você sai da água, significa uma ressurreição para uma nova vida. Então você se identifica com Cristo, morrendo com Cristo, e depois ressuscitando para uma nova vida em Cristo. O título aí, 2, né, está errado, né? Batismo não é sepultamento de pecados, não. Então é um simbolismo de morte e ressurreição com Cristo. Não vai sepultar pecado nenhum dentro da água naquela hora, não. Pelo amor de Deus. Na hora que a pessoa aceita Jesus, que ele ouve o Evangelho e crê, então ele está morrendo naquela hora para o pecado, nascendo de novo. É uma regeneração, é um novo nascimento. É naquela hora, não é no batismo das águas. E os pecados já foram perdoados naquela hora. Seus pecados jamais me lembrarei. E a partir daí, é nessa hora que os pecados são perdoados. Houve o que? Uma justificação pela fé. Veja bem, é nessa hora aí que a pessoa ouviu e creu no Evangelho, tá? Não é no batismo, não. Então o batismo não tem nada a ver com sepultamento de pecado, não. Tópico 2, subtópico 1. O batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em águas é realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto. Marcos 11, 29 a 30. A idade e o momento certo para descer as águas batismais estão intrínsecos na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja que, com maturidade e equilíbrio, conduzirão para o melhor momento. Atos 8, 35 a 39. Não tem uma idade determinada para o batismo. É fundamental que a pessoa, a ser batizada, saiba distinguir entre o certo e o errado, o justo e o injusto, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, e tenha consciência de que é pecador e necessita de perdão dos pecados e creia no Senhor Jesus como Salvador e Senhor da vida e o faça de livre e espontânea vontade, não por medo ou coação. Então veja, o batismo das águas sempre vai ser o quê? Uma pessoa a fazer esse batismo, né? Jesus mesmo não batizava ninguém. Paulo diz que batizou pouquíssimas pessoas, né? Então quem geralmente faz o batismo não precisa ser necessariamente o pastor. Pode ser um diácono, por exemplo, não tem problema nenhum. O batismo até deveria ser feito mesmo por um diácono, por exemplo. Então a pessoa que está fazendo não é importante, o importante é o ato que está sendo feito, né? Então a pessoa
tem a autoridade de Jesus Cristo para fazer o batismo, a autoridade, aí no caso a igreja vai autorizar essa pessoa a fazer esse batismo e a pessoa vai realizar o batismo nas águas, sabendo que a autoridade máxima é Jesus Cristo, que deu essa autoridade a essa pessoa para fazer o batismo. Então não confunda a autoridade da igreja, do homem, com a autoridade de Jesus Cristo. Então a autoridade é de Jesus Cristo, a pessoa vai em nome de Jesus, ou seja, na autoridade de Jesus Cristo para fazer o batismo. Qual a idade para a pessoa ser batizada das águas? Olha, nós já deveríamos ter mudado isso. Em muitas igrejas, na maioria das igrejas, se usa 12 anos, porque Jesus foi apresentado no templo com 12 anos, com Bar Mitzvah, né? Que é o ato de aceitação do judeu agora como um entendido da lei, como agora um novo judeu, né? Mas isso não tem nada a ver. Isso é judaísmo, é uma religião. Nós somos cristãos. Veja bem, hoje a idade cognitiva das pessoas é muito diferente da idade cognitiva das pessoas lá na época que Jesus nasceu e viveu. Veja bem, crianças hoje conhecem muita coisa, sabem muita coisa, e muitas crianças são batizadas com o Espírito Santo, bem crianças ainda. Aí, por volta de 10 anos, né? 9 anos, 8 anos. Tem algumas que mais tarde um pouquinho, mas tem outras que mais cedo. Existem crianças com 6 anos sendo batizadas com o Espírito Santo. Então veja só, se uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, jamais se pode negar a essa pessoa o batismo das águas. Veja só, o batismo com o Espírito Santo é superior ao batismo das águas. Então, se essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, é porque essa pessoa tem fé realmente em Jesus Cristo. E Jesus Cristo batizou essa pessoa. Então, jamais podemos negar o batismo a uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Não importa a idade. Então, temos que rever isso aí, né? Meu filho, por exemplo, foi batizado antes dos 12 anos. Por quê? Porque ele foi batizado com o Espírito Santo antes. Então, várias pessoas são batizadas com o Espírito Santo e muitas vezes a igreja fica impedindo a pessoa de ser batizada nas águas. Não, só com 12 anos. Não existe isso na Bíblia. Não existe uma idade dita na Bíblia que só pode ser batizada a pessoa com aquela idade. É claro que nós não batizamos crianças, porque uma criancinha, né, recém-nascida, por exemplo, como é que vai batizar uma pessoa que ela não sabe de nada, não pode, não tem uma decisão, um poder de decisão. Então, a pessoa que tem que desejar, querer, e ir lá, ele vai voluntariamente, porque deseja, né? Eu, para mim ser batizado das águas, eu tive que exigir o batismo das águas. Me disseram que eu tinha que fazer um curso. Foi, me mostra na Bíblia isso, por favor, se você me mostrar na Bíblia, porque quando eu aceitei a Jesus, eu já tinha lido a Bíblia toda. Com 3 meses, eu já tinha lido a Bíblia toda. Então, quando eu fui lá na frente tomar a decisão de confessar publicamente, eu já havia lido a Bíblia toda, estava lendo novamente. Então, eu exigi o batismo. Disseram, não, vai ter que fazer o curso. Me mostra na Bíblia, se tiver na Bíblia aí escrito que eu preciso primeiro fazer um curso para depois se batizar nas águas. Então, eu me submeto. E aí, então, me batizaram. Mas veja só, as pessoas, na maioria das vezes, né, tanto faz aí ter 10 anos, 11 anos, 12 anos, não importa. Se aquela criança ali já tem uma idade cognitiva, se ela já entende as coisas, está ali louvando a Deus, adorando a Deus, já recebeu o batismo com o Espírito Santo ou não, mas já tem pedido o batismo nas águas, quer ser batizado nas águas, sabe o que é batismo nas águas. Então a pessoa quer, batize, para com esse negócio de inventar coisa que não tem na Bíblia. Tópico 2, subtópico 2, o batismo é um símbolo público de conversão. O batismo é um ato público, visível e de fé. O batismo não lava pecados, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas é elemento simbólico da conversão, 2 Coríntios 5,17.
Quando descemos às águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Quando saímos da água, estamos sendo ressuscitados com Cristo como uma nova criatura. Romanos 6, 3 a 4. O batismo deve ser feito por imersão, simbolizando o sepultamento. Fomos sepultados juntamente com ele no batismo. Colossenses 2,12. Ninguém sepulta sobre a terra, mas debaixo. Então você veja que nesse subtópico 2 houve uma correção do título, né? Sepultamento de pecados. Então agora vai haver aí uma correção. Então o batismo é um ato público de fé. Então existem ali várias testemunhas, né, testificando que essa pessoa tomou a decisão de realmente pertencer a Deus, né, de agradar a Deus, viver uma vida para Deus agora. E aí está escrito bem claro, né? O batismo não lava pecados, pelo amor de Deus, né? Eu já ouvi até um pastor dizer que o lugar onde os crentes eram batizados, as águas se tornavam ali sujas, né? Por causa do pecado que estava sendo lavado ali. Veja só que coisa absurda, né? Isso não existe. Os pecados das pessoas são perdoados ao ouvir o Evangelho e crer. Então, nessa hora, todos os pecados estão perdoados. A pessoa está começando uma vida nova. Ela foi justificada pela fé em Jesus Cristo. Os pecados dela já foram levados por Jesus na cruz. Então, a pessoa está limpa agora, totalmente. É santo nessa hora. Essa é a santificação posicional. Depois existe a santificação progressiva e depois a santificação eterna ou perfectiva, né? Mas primeiro ali é uma santificação. Naquela hora a pessoa é santo mesmo, está perdoado de todos os pecados que já cometeu na sua vida para trás. Acabou. Está perdoado, está limpo agora. Então o batismo é uma confirmação da sua fé, mas não é para lavar pecado nem tirar pecado de ninguém. Então nós batizamos a pessoa que já está salva, que já está perdoada pelos seus pecados. Não é para ser salvo e nem para ser perdoado. E nem para lavar pecado de ninguém. Então quando vamos ali ser batizados nas águas, estamos ali simbolicamente sendo sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Então sepultados para a vida velha de pecado, ressuscitados para uma nova vida agora, combatendo e vencendo o pecado, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar agora. Não é que nós estamos morrendo e ressuscitando, é um simbolismo. Tópico 2, subtópico 3. Ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, Marcos 1, 9 a 11, como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado, porque não necessitava de arrependimento, pois não tinha pecado, mas batizou-se para que se cumprisse toda a justiça. O batismo de Jesus foi para identificar-se com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. Então veja, Jesus foi batizado pelo seu primo, João Batista, né? Os dois se conheciam muito bem, e Jesus foi ali para se submeter ao batismo de João Batista, e o batismo de João Batista era para arrependimento de pecados, e a pessoa, ao se batizar, ela então pedia perdão a Deus pelos seus pecados, e agora estava esperando, estava na expectativa da vinda do Messias, da imediata vinda do Messias. É para isso o batismo de João Batista. O batismo de João Batista não é o batismo cristão. Tanto é verdade que Paulo, ao encontrar aqueles irmãos recém-convertidos em Éfeso, que ouviram, né, a pregação de Apolo e foram batizados por Apolo no batismo de João Batista, Paulo os batizou de novo nas águas. Por quê? Porque o batismo de João Batista não é o batismo cristão. Então, Paulo os batizou de novo, agora usando a fórmula que Jesus disse para usar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então não é batismo de arrependimento de pecados. O arrependimento de pecados se dá quando a pessoa ouve o Evangelho e crê
nessa pregação. Aí o Espírito Santo entra com o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e a pessoa se arrepende, pronto, está perdoado. Não é no batismo nas águas que vai haver esse arrependimento. Agora, o batismo de João Batista, sim, era para arrependimento de pecados. Então, os judeus, para eles, então, o batismo nas águas é para arrependimento. Isso é no judaísmo, é uma religião, não é cristianismo. Eles nem aceitam Jesus, nem creem em Jesus como Salvador. Então, Jesus ali vai até João Batista. João Batista é primo de Jesus, conhece Jesus. Então, João Batista diz para ele que ele não precisa ser batizado. João Batista nunca viu Jesus cometer nenhum pecado. Nunca ouviu nem dizer que Jesus alguma vez cometeu algum pecado ou desobedeceu seus pais. Não. Jesus é um exemplo, né? Nunca pecou, foi concebido pelo Espírito Santo. A semente de Deus, a palavra de Deus, é que gerou Jesus. Então ele não é descendente de um homem e de uma mulher, ele não é filho de um homem e de uma mulher, não nasceu do ato sexual de um homem com uma mulher. Então ele não herdou a semente do homem que vinha com o pecado, que vindo lá de Adão. Então ele não pertencia à família de Adão. Então Jesus nunca pecou. Agora João Batista então diz, você não precisa, esse batismo aqui é de arrependimento de pecado, você não precisa ser batizado. É meu primo, eu te conheço. Mas Jesus disse o quê? Não, mas convém que eu cumpra toda a justiça de Deus. Então eu preciso também ser batizado para cumprir. Então João Batista aceita e o batiza nas águas. Não é Jesus que batizou-se, como está escrito aí, que nós acabamos de ler. Jesus, ele mesmo se batizou. João Batista batizou Jesus nas águas. Então, quando Jesus sai das águas, ali o Espírito Santo desce sobre Jesus. Veja, Jesus nunca fez nenhum milagre antes desse dia. Jesus não pregava o Evangelho antes dessa data, antes desse acontecimento. Por quê? Porque ele não tinha recebido ainda o batismo com o Espírito Santo. É nesse dia que veio sobre ele o Espírito Santo. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo nesse dia. A partir desse dia, Jesus começou a pregar o Evangelho, começou agora a fazer os milagres. Veja que a partir daí é que ele foi para Caná da Galileia e aconteceu o primeiro milagre realizado por Jesus. Porque agora ele é cheio do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Olha aí, ele agora vive segundo a orientação do Espírito Santo. Ele é guiado, conduzido pelo Espírito Santo. Agora a Bíblia diz que ele está cheio do Espírito Santo. Veja só, isso é importante entender. Jesus estava na terra como homem e está mostrando para nós que quando nós somos cheios do Espírito Santo, agora nós vamos pregar o Evangelho, vamos ser usados com poder, em sinais, prodígios, maravilhas, milagres. E ele disse para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Depois é que vocês vão sair pregando o Evangelho. E ele foi a mesma coisa. Só depois que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo é que ele saiu pregando o Evangelho e o Espírito Santo usando em tremendos sinais, prodígios e maravilhas. Quando é que Jesus pegou os pecados de toda a humanidade sobre ele? O dia que ele fez ali a última Páscoa e celebrou a primeira Santa Ceia. Naquele dia está dizendo, acabou Páscoa, agora é Santa Ceia. Crente não celebra Páscoa. Páscoa é judaica, comemora a saída do povo judeu do Egito. Não é cristianismo Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Jesus Cristo. É uma nova vida, é diferente. Jesus é o cordeiro daquela Páscoa. Olha lá, passava-se sangue daquele animal nas portas das casas. Hoje, quem é a casa de Deus? Nós somos morada do Espírito Santo. Passa sangue de animal? Não, o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz, nos purificou de todo o pecado. Então agora a morte, não mais nos domina, porque nós temos a vida eterna com Deus. Pode morrer aqui o corpo, mas nós vamos ressuscitar no dia que Jesus vier buscar a igreja no arrebatamento. Teremos um corpo celestial,
estaremos para sempre com o Senhor. A morte não tem mais domínio sobre nós. Então, naquela santa ceia que Jesus realizou, olha aí, é uma nova aliança. E ele disse, esse é o sangue da nova e eterna aliança. Nova aliança. A aliança, quando você come com a pessoa, olha, Abraão comeu com Melquisedeque. Estavam fazendo aliança. Está dizendo, olha, minha vida se torna tua vida se torna minha vida. Olha, o meu nome agora passa para o seu nome passa para o meu nome. Seus inimigos agora são meus inimigos são seus inimigos. A aliança é assim. Então, quando Jesus faz aliança ali agora, os discípulos estão representando os seres humanos. Então, naquela hora, o sangue é vida. Então, o que você tem para me dar? Os discípulos tinham pecados, representavam a humanidade. Os pecados da humanidade estavam vindo sobre Jesus. E Jesus faz aliança, o que ele tem para dar? Salvação, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo, vida com Deus, vida eterna. É isso que ele dá para nós. Então ali estava sendo feito o quê? Uma nova aliança. E ali Jesus estava pegando os nossos pecados sobre ele. Então agora ele vai morrer na cruz. Não tinha como matar Jesus, ele nunca pecou. Então agora ele está morrendo a nossa morte. Ele está levando o juízo de Deus sobre os nossos pecados. Tópico 3. Batismo. Crer em Jesus e arrepender-se. A palavra arrependimento no grego, metaneo, significa mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. O batismo pregado por João Batista é o de arrependimento para a remissão de pecados, Lucas 3:3. Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado e mudar de vida, Atos 2:38. Há um só batismo, Efésios 4:5. O batismo deve ser de livre e espontânea vontade. Então veja, o arrependimento se dá na hora que a pessoa ouve o Evangelho e crê no Evangelho. Nessa hora houve aí a conversão, a mudança de vida. Por quê? Porque ao abrir o coração para Deus, ao acreditar na pregação falando que Jesus morreu em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, o que acontece? O Espírito Santo vem e convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, nessa hora, há o arrependimento de pecados. É nessa hora que a pessoa é purificada de todos os pecados, é declarado santo, foi justificado por sua fé. Aí é que se dá o arrependimento. Então, o batismo judaico era para arrependimento de pecados. O batismo cristão é para a confirmação pública de uma fé que já aconteceu no dia que a pessoa ouviu o Evangelho e creu. Então tome cuidado com isso, é naquele dia que a pessoa se arrependeu e foi perdoado. Não é no batismo nas águas. Então cuidado para não confundir batismo de João Batista com batismo cristão. Quando a Bíblia diz que há um só batismo, esse batismo aí é a imersão do crente no corpo de Cristo, que acontece no dia que o crente ouviu a palavra, a pregação do Evangelho e creu. Então, nesse dia, houve aí o arrependimento de pecados do crente, né? Pediu perdão e agora ele é filho de Deus, ele recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo agora mergulha esse crente no corpo de Cristo, que é a igreja universal, ou seja, a igreja formada por todos os crentes do mundo inteiro, crentes salvos. Então, nós fazemos parte desse corpo de Cristo. A partir daí, é um batismo só. É uma imersão só feita pelo mesmo Espírito Santo. É um só Senhor, Jesus Cristo. Uma só fé. Aquela fé que nós cremos na hora que ouvimos a palavra de Deus. Um só batismo, o batismo em que o Espírito Santo nos mergulha no corpo de Cristo. Tópico 3, subtópico 1. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Muitas igrejas a usam em um discipulado anterior ao batismo e a forma com que fazem varia de igreja para igreja. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz das suas crenças e dogmas religiosos.
Além dessa profissão de fé inicial, os cristãos também faziam outras declarações públicas sobre aquilo em que criam quando eram perguntados. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a palavra. Você crê que a palavra de Deus é a verdade e conscientemente se compromete a ser obediente aos mandamentos bíblicos? Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus e que morreu pelos seus pecados? Atos 8:37. Você crê na obra do Espírito Santo e nos dons espirituais? Você crê que existem céu e inferno e que o salvo em Cristo Jesus tem a vida eterna? Você crê no arrebatamento da igreja e que os que estiverem vivos não experimentarão a morte? Veja, tudo isso aí é criação humana. São os homens, né, que querem exigir que as pessoas digam não sei o quê. Tem gente que fala assim, você promete pagar o dízimo, promete dar oferta na igreja, você promete obedecer o pastor. Então, os homens têm essa tendência de quererem exigir coisas das pessoas para que eles sejam salvos, para que eles pertençam à igreja. Mas não existe isso na Bíblia. Olha, quando Eunuco pediu para ser batizado nas águas, o que Felipe respondeu para ele? Felipe disse, se o senhor crê de todo o coração, é claro que vou batizar você nas águas. E o que aquele homem, que era o primeiro-ministro da rainha Candace, Candace é o título aí honorífico, né, lá da Etiópia. Então, o que aquele primeiro-ministro ali disse? Ele disse, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. O que mais que houve aí? Que perguntas mais foram feitas? Nenhuma. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. As pessoas ouviram Pedro pregando e creram. Alguém viu aí alguma pergunta que foi feita para essas pessoas serem batizadas nas águas? Na casa de Cornélio, você viu aí na Bíblia se houve alguma pergunta antes deles serem batizados nas águas? Pelo amor de Deus, parem de criar talmudes cristãos, parem de inventar coisas, de inventarem normas, de tentar impedir as pessoas de serem batizadas nas águas, parem de atrapalhar a fé das pessoas. Não fiquem criando leis e normas para as pessoas serem batizadas nas águas. Ela só precisa ouvir o Evangelho e crer. Pronto. É isso que diz a Bíblia. A religiosidade das pessoas é uma coisa impressionante. A tradição sem base bíblica é triste. Tópico 3 sobre tópico 2. Uma profissão de fé sobre a igreja. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo. Outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Algumas igrejas não usam mais essas instruções, mas muitas ainda conservam a tradição. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente às perguntas sobre a igreja. Você conscientemente se compromete a ser obediente às tradições, usos e costumes, bem como às normas da igreja? Ser submisso ao seu pastor, que é a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você, como está em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13. Ser fiel nos dízimos e ofertas alçadas, Malaquias 3, 10, 2 Coríntios 9, 7. Participar da ceia do Senhor regularmente, examinando sempre a real situação que se encontra diante de Deus, 1 Coríntios 11, 28. Então são coisas assim absurdas, né? Mas que são perguntadas, por incrível que pareça, para as pessoas que vão ser batizadas nas águas. É impressionante. Porque a pessoa deveria, imediatamente após ouvir o Evangelho e crer, ser batizada na água. Não tem nada a ver curso para ser batizado, não tem nada a ver exigências de dizer não sei o que, não sei o que, não sei o que, para ser batizado. Não existe isso na Bíblia. Por favor, parem de criar normas, parem de criar leis, parem de inventar coisas que não tem na Bíblia, parem de exigir coisas que não tem na Bíblia. Vocês estão impedindo as pessoas de serem salvas, estão impedindo as pessoas de permanecerem na igreja, estão impedindo as pessoas de ficarem congregando com tantas exigências. Não tem isso na Bíblia. Agora,
Se você quer colocar alguém para ser um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, aí sim existem lá na Bíblia várias coisas que dizem para nós quem pode ser ou quem não pode ser um ministro na igreja, ter um cargo na igreja. Lá é outra coisa. Mas para batismo nas águas, não existe essas. Mas para batismo nas águas, não existem estas exigências. Tópico 3 sobre o tópico 3. Uma profissão de fé sobre a própria vida. Esta é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus princípios, valores e crenças. Normalmente são momentos que os novos crentes reafirmam sua fé em Jesus como o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Atos 4, 10 a 12. O batizando deverá responder positivamente às perguntas sobre a sua vida. Você conscientemente se compromete a ser exemplo de vida para os outros e não ter de que se envergonhar? Ser imitador de Deus como filho amado, Efésios 5:1, e imitador de Cristo no exemplo de Paulo, 1 Coríntios 11:1. Ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, 1 Timóteo 4:12. Ser sal da terra e luz do mundo, Mateus 5:13 a 16. Veja que coisas mais absurdas de se perguntar a uma pessoa que acabou de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A pessoa nem leu a Bíblia, não conhece nada ainda. Como é que você vai perguntar esse monte de coisas, vai querer exigir esse monte de coisas da pessoa para ser batizado das águas? Isso não existe na Bíblia, não existe isso. Então você vai dar um curso de discipulado depois que a pessoa se batizar nas águas, não é antes não. Essas coisas a pessoa deve saber depois do curso que fizer de discipulado, depois que tiver lido a Bíblia. Já pensou? Você falar para a pessoa sobre Paulo, ele não sabe praticamente nada sobre Paulo. Sal da terra, luz do mundo. A pessoa não tem nem consciência, sabe nem um mínimo sobre o que é isso. Ser imitador de Deus, ele nem sabe de nada, tem conhecimento de nada disso. Então são coisas absurdas. Nós temos que ver como a Bíblia diz, o que diz na Bíblia, o que ensina a Bíblia. Paramos de inventar coisas. A religião tem essa mania de exigir das pessoas. Como Paulo diz para Pedro, Pedro, nem você consegue cumprir isso aí que você quer exigir dos outros. Então os judeus queriam exigir dos gentios coisas que nem eles mesmos conseguiam cumprir. É uma coisa absurda, a religião é isso. Ela massacra, humilha as pessoas, exige coisas das pessoas, como se a liderança da igreja fosse dona da igreja. Se pudesse criar normas, criar lei, criar Bíblia. Não, vamos olhar a Bíblia e vamos seguir o que diz a Bíblia. O cristianismo é seguir a Bíblia, a palavra de Deus, do jeito que está lá. Conclusão. O batismo sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Não podemos negligenciar, pois o Novo Testamento está repleto de referências sobre o batismo e Jesus deixou o exemplo a ser seguido. Então veja que o batismo deve ser pregado, ensinado, né? Deve ser falado para todas as pessoas, aqueles que ouviram o Evangelho e creram. Então você diz, olha, tem batismo das águas, Jesus se batizou nas águas. O batismo significa que você está se identificando com Cristo na morte e ressurreição de Jesus. Você quer ser batizado nas águas? Você crê que Jesus Cristo morreu por você na cruz e ressuscitou? Pronto, a pessoa diz sim, pronto, já está pronto para ser batizado nas águas. Não vamos mais perder milhões de almas por causa de exigências antibíblicas. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, sabendo que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu como homem, viveu como homem, pegou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar na cruz, levando o juízo que era para nós, levou sobre ele. Morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora. Você já está pronto para ser batizado nas águas agora. Então, se você crê, vamos orar agora. O Espírito Santo vai entrar em operação na sua vida, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo.
Você pede perdão agora, se arrepende totalmente dos seus pecados, decide não continuar mais pecando, vivendo para Deus agora, para agradar a Deus. Então, você está nascendo de novo, o Espírito Santo vem morar em você agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus Cristo já levou nossas doenças e enfermidades lá na cruz. Creia e receba a sua cura, receba o seu milagre agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos de seus pecados. Ó Senhor, toma, Senhor, em Tuas mãos. Ó Senhor, abençoa essas vidas. Oh, Deus demonstrou o seu amor para com você, enviando o seu Filho Jesus para morrer por você naquela cruz. Aceite o amor de Deus, receba o amor de Deus, receba o perdão de Deus agora. Receba a vida eterna, receba agora o Espírito Santo que vai morar em você agora, a partir de hoje. Em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, vai saindo, solta, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles. Toca, Senhor, e cura totalmente. Dengue, saia do nosso país, em nome de Jesus. Covid-19, saia do nosso país, em nome de Jesus. Chikungunya, saia do nosso país, em nome de Jesus. Saia dessas vidas, toda doença, toda enfermidade, toda virose, saia, em nome de Jesus. Toca, Senhor, dessas vidas. E dá saúde, em nome de Jesus, te pedimos, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Não se esqueça, dê aí um like, se inscreva em nosso canal, passe o link desse vídeo para outras pessoas. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, então eu envio para você gratuitamente via PDF e slides também. Você é só entrar em contato conosco, aí está o telefone 99991520454. É meu WhatsApp também. Entre em contato, eu envio para você, coloco você num grupo. Não é grupo de bate-papo, não é grupo onde as pessoas podem postar. Só eu coloco lá o material de Escola Bíblica Dominical para você toda semana gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, isso é voluntário, né? Se Deus tocar no seu coração para nos ajudar, então envie qualquer quantia, R$5, R$10, qualquer quantia para nos ajudar. Eu não sou pastor de igreja e nem tenho emprego. Já há 8 anos que eu trabalho exclusivamente para Deus. Então, você envie qualquer quantia para nos ajudar. Aí estão as contas, aí da Caixa Econômica, tem aí do Bradesco, tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edna Maria Cruz Silva, você vê o Pix aí. O meu Pix, você vê aí que é meu CPF, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia e nos ajude. Tem aí também o QR Code para você usar para enviar qualquer quantia. Deus abençoe. Nós esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus.